O Flamengo recebe a LDU e vai jogar literalmente a sua vida pela Copa Libertadores. Uma derrota ou um empate nessa atuação deixa o Flamengo matematicamente fora da competição continental. Que situação, meus caros. Então, todo cuidado é pouco e o Felipe Luiz tem que ter muita sabedoria para armar a equipe. Aqui a gente vai tentar ajudar um pouco ele e, pretensiosamente, né, tentar ajudar um pouco ele e mostrar qual que pode ser o caminho da vitória para o Flamengo, que enfrenta uma LDU também desesperada, tá? Uma derrota deixa a LDU numa situação muito complicada também, então eles precisam somar pontos para resolver a parada e não é um time, a boa notícia, não é um time com muita vocação para se defender e nem, digamos assim, o melhor ataque do mundo. Então, pode ficar tranquilo e vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Como é que eu posso mandar eles ficarem tranquilos se eu tô morrendo de medo? A LDU é um time que normalmente marcava num 4-1-4-1, mas que tem mudado e passado a marcar num 4-2-3-1, especialmente fora de casa e mais especificamente equipes mais fortes como o Flamengo. O Minda, camisa 5, deve ser de novo deslocado para fazer uma perseguição individual ao Jorge André Arrascaeta. E o Flamengo, que padeceu com isso lá na altitude, pode fazer disso um grande trunfo na partida do Maracanã. Pois isso pode abrir dois caminhos, seja ele o caminho do jogo na profundidade com o ponta, seja ele o caminho do jogo na profundidade com o Wesley, e esse parece ser o principal caminho, o mais fácil de ser seguido, e isso vai condicionar a escalação dos volantes, tá? Se você quiser assistir esse jogo enquanto escuta os meus comentários táticos durante essa partida, você pode se tornar membro do canal. Membros do canal do Falso 9 contribuem com R$5 por mês ou mais, se quiser, e tem acesso à transmissão tática de todos os jogos do Flamengo via WhatsApp. Faça parte desse grupo de membros que fala de tática do Flamengo, tem um chat comigo e também com outros membros, mas você pode também só ficar no grupo de transmissão tática do WhatsApp, isso é você que define, e aí você vai poder acompanhar os meus comentários minuto a minuto durante esse jogo e todos os outros jogos do Flamengo, além de figurativamente ir comigo até os Estados Unidos para acompanhar o Mundial de Clubes, né? Estarei lá fazendo conteúdos diários para vocês, tá bom? E não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, pois esse conteúdo vai expirar na hora do jogo. Então, dá trabalho pra caramba. Deixa o like para que a gente não perca o conteúdo até o jogo começar. Vamos pra prancheta. A LDU tem um desfalque, um grandíssimo desfalque. O Brian Ramírez, canhoto que joga pela direita, vai ser substituído por um meia destro, que é bom passador, mas é no estilo organizador e que faz bolas longas. Então quem deve entrar no lugar dele é o Alvarado, tá? E o time deve manter o Alzugaray, que é um centroavante ali de origem, centroavante barra ponta direita também ali do lado esquerdo. Esse jogador também pode ser invertido com o Alvarado. O Alzugaray é um jogador de bom chute de longa distância e o Alvarado já é um jogador pequenininho, é daquele tipo organizador mesmo sul-americano que a gente conhece bastante bem. Eu imagino que vai ser desse jeito aí, com o Alzugaray pelo lado esquerdo, muito pensando nas cabeçadas do lado oposto e nos cruzamentos para a área. Ele não é um jogador exatamente alto, mas é um jogador com alguma presença diária, tá? Esse time costuma tentar sair jogando com uma saída de 3, usando o Gruezo, né? Experiente, meio campista volante, que faz muito essa bola longa, tá? E usa bastante a referência. Então, essa diagonal longa pelo AD ou pelo Gruezo no Alvarado é uma coisa muito comum. A ultrapassagem do Quiñones na força também. É por isso que eu acho que ele não vai mexer na dinâmica desse lado esquerdo. É um time que usa muito a referência, usa os pontas mais como meias, especialmente com o Alvarado, e tenta bastante os chutes de fora da área e as bolas em diagonal. Não é um time de construir muito por baixo com a construção qualificada, etc. Na última partida, o Flamengo foi a campo com esse time que você tá vendo aí, e nesse jogo tem algumas trocas obrigatórias, né? Como, por exemplo, o Pulgar, que tá lesionado, é uma troca obrigatória, e tem outras trocas que eu faria, tá? Eu, por exemplo, não entraria nessa partida em específico
com o Juninho, não entraria com o Léo Pereira, né? E a gente, claro, que pensaria no Alexandro no lugar do Ayrton Lucas, né? Nos seus lugares, eu entraria com esse time aí. Você vai falar, pô, Falso 9, tu tá escalando o Everton Araújo. sim, eu tô escalando o Everton Araújo e vou explicar por quê. Eu mudei de ideia depois de estudar de novo a LDU e os seus movimentos, especialmente contra adversários mais fortes, e o jogo contra o Flamengo lá também disse bastante coisa, tá? E a postura deles não deve ser muito mais defensiva do que aquela, não, tá? Não deve ser muito mais defensiva do que aquela, não. Então, o que a gente enxerga, tá? O que a gente enxerga como oportunidades para esse jogo, partindo do princípio de que ele vai manter ali 3 chaves, né? Uma chave é a perseguição dos pontas, que os pontas recebem dos laterais, tá? Então, tanto o Quiñones quanto o De La Cruz são jogadores que ficam perseguindo os pontas. Como existe o encaixe individual do Minda ao Arrascaeta, não adianta forjar o time, pautar o time para tentar jogar no entrelinhas, porque o entrelinhas vai ser a zona mais congestionada do campo. A não ser que você use um congestionamento nesse entrelinhas para gerar liberdade por fora, pro teu jogo de força. E eu acho que esse tem que ser o caminho do Flamengo, e é por isso que ter o Gerson aberto nesse jogo específico é fundamental, especialmente porque você não tem o meu Gonçalo Plata disponível, que só vai poder voltar a jogar no Mundial de Clubes. Então, você não tem o Plata, que seria um outro jogador de força, que conseguiria sustentar a pressão nas costas ali que o Quiñones deve exercer, e se você não tem ele, você precisa usar o Gerson ali e precisa sim usar o Wesley. O Wesley precisa recuperar a posição nessa partida, porque ele vai ser muito importante, tanto defensivamente na defesa dos lances por cima, quanto ofensivamente ocupando esse espaço na profundidade, tá? Então a gente imagina que o Arrascaeta deva fazer bastante jogo de ultrapassagem para jogar no ataque, tá bastante posicionado mais ao ataque do que ao meio para arrastar consigo o Minda, e o Flamengo deve jogar muito essa bola no Gerson de lado ou de costa, para que ele carregue essa bola por dentro ou já se posicione por dentro nas costas do Fernando Cornejo e abra ali a partir do uso da referência. O Pedro é essencial nesse jogo, viu, Felipe Luiz? O Pedro é essencial nesse jogo. Usando ali a bola no Gerson, por quê? Porque o Pedro vai estar segurando 2 zagueiros, o Arrascaeta vai arrastar o Minda e o Bruno Henrique vai estar bem aberto, tentando aproveitar a profundidade. Daqui a pouco eu explico por que o Bruno Henrique é tão importante para mim nessa escalação. E aí, a partir disso, do espaço libertado às costas do Quiñones, você vai ter um espaço de ultrapassagem do Wesley muito importante. E a partir dali, você pode gerar lances de último terço de campo, e a partir dali, tanto o jogo pode ser fechado com cruzamentos do Wesley, quanto ele pode ser fechado com qualquer outro tipo de jogada, porque você coloca a bola naquela zona caótica, você coloca muitos jogadores seus naquela zona caótica, o gol pode sair de qualquer maneira, num rebote, a partir de um passe para trás do Wesley, que vai gerar outros 3 passes antes do gol. Não importa se o Wesley não é um jogador exatamente decisivo, mas ele levar essa bola até o último terço, coloca a bola pro time do Flamengo no último terço, e o time do Flamengo com Pedro, com Arrascaeta e Bruno Henrique na frente, é sim um time de alto poder de decisão, é um time que tem gol. E aí, pô, mas só do lado direito não vai dar para jogar, concordo, né? E aí dá para fazer pelo outro lado a mesmíssima ideia, mas com outra dinâmica, né? O Arrascaeta puxando a bola por dentro, assim como o Gerson, só que ele não carrega o lateral, ele carrega o encaixe dele, o que torna essa dinâmica mais congestionada. E o De La Cruz jogando como volante, que tem sido no time do Felipe, recebendo essa bola do Alexandro e não do Danilo, né? Então o Alexandro atraiu o Alvarado ou o Azugaray, que se tiver daquele lado, é muito importante, especialmente para libertar o espaço às costas dele, para que o De La Cruz ultrapasse, ou o próprio Arrascaeta, caso o De La Cruz atraia o Minda. E ali, esse homem livre deve gerar movimentação, seja do De La Cruz, seja do Minda, seja do AD. Qualquer um deles que se movimente para marcar esse homem livre vai gerar liberdade na última linha, ou liberdade pro Pedro, ou liberdade pro Bruno Henrique, ou de alguma maneira uma superioridade qualitativa pros dois. Ter um jogador na referência posicionado, capaz de sustentar as jogadas que chegarem até ele, é muito importante. Assim como é muito importante ter o Bruno Henrique pelo lado.
por conta do espaço na profundidade que pode ser aproveitado. Então, se o Pedro não estiver bem para começar esse jogo, tem que colocar sim o Juninho. Mas depois de não ter jogado contra o Bahia, eu tenho certeza que o Pedro tá bem, até pelas informações que busquei. Então é hora do Felipe Luiz sim ir com Pedro e Arrascaeta juntos. O momento pede gol e as melhores dinâmicas de gol dependem sim de um centroavante que segure 2 zagueiros adversários, como é o caso do Pedro Guilherme, tá bom? Hoje é noite da redenção, mais uma do matador da camisa 9 do Flamengo, seja fazendo gol, seja sendo muito importante taticamente para o time. Se em alguns jogos ele não é, digamos assim, recomendado junto com a Arrascaeta, nesse jogo ele pode ser não apenas recomendado como o cara da partida, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal e não se esqueçam que membros do canal têm acesso ao WhatsApp em que eu faço transmissão tática de todos os jogos do Flamengo, minuto a minuto. Seja membro e participe da transmissão tática desse jogo escutando os meus comentários táticos, tá bom? Espero que tenham curtido o vídeo, né? Deixem o like no final se chegaram até aqui, até porque se vocês chegaram até aqui é porque eu ocupei 10 minutos do dia de vocês, então deixa o like em agradecimento aí para que a gente alcance o máximo de pessoas possível, beleza? E hoje é dia, gente, hoje é dia, teste para cardíaco. Valeu!